paz de Deus, tudo bem com vocês? Gostaram da ideia de eu gravar as respostas, né? Eu acho melhor assim, tá? Porque já era para ter terminado dia 30 de agosto, né? Esse trabalho do curso de professores, a primeira parte. Então eu vou gravar 5 aulas e em cada aula eu vou gravar 10 respostas, tá? Então agora a gente vai fazer da 1 até a 10, tudo bem? Vamos lá, primeira pergunta. A definição de música, arte do som, influencia na hora de executarmos pausas? Resposta: sim, influencia. Por quê? Quando eu falo que a música é a arte do som e não falo sobre as pausas, quando eu vou tocar o hino ou qualquer música que tenha pausas, eu não reconheço, tá? Então a resposta é: influencia sim. Qual é a dica? Sempre falar que tem som e pausa, tudo bem? Número 2. Cada aluno precisa de uma atenção especial em relação ao formato de aula? Sim, cada aluno necessita de um formato de aula diferenciado. Por quê? Como nós estudamos, tem os alunos que aprendem mais ouvindo, que são os alunos auditivos. Tem os alunos que aprendem mais tocando, você tocando para eles. São os alunos que eles são mais visuais. E tem os alunos que aprendem mais observando você e tocando junto. São os alunos que permitem você pegar na mão, ajudar. São os sinestésicos. Então, são 3 formas do cérebro manter essa tradução do que é chegado para ele de informação e como ele processa essa informação. Como nós não sabemos o formato de aprendizado desse aluno, é interessante que haja uma conversa e aos poucos você vai descobrindo de que forma esse aluno aprende, adquire e retém o conhecimento. Porque não é só adquirir o conhecimento, é reter o conhecimento. A música é um tipo de aprendizado que é acumulativo. Então você aprende o nome das notas numa aula e aplica esse nome das notas até o resto da sua vida. Tá? Você aprende os valores das notas e pausas, só que você aplica isso para o resto da vida. Então não é um tipo de aprendizado que você aprende isso hoje, amanhã é outro conteúdo, no outro dia é outro. Não, é acumulativo. Então é necessário sim que haja um formato. É o que acontece principalmente nos genes? Não, não é o que acontece. Mas é importante que sempre que possível haja essa formatação, propiciando ao aluno que ele consiga ter uma maior absorção do que é passado para ele. Tá? 3. Cite uma verdade encoberta e explique como essa verdade encoberta pode influenciar no estudo da música. Resposta: o egoísmo. Tá? O ser humano é egoísta? É egoísta por natureza. É uma verdade encoberta? É. Mas eu não sou egoísta. É sim, no fundo nós somos egoístas. Tá? Existe o aprendizado do nosso ser espiritual, que faz com que, no caminho da perfeição, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos aperfeiçoando, deixando de exercer esse egoísmo e trabalhando essa nossa parte de compartilhar. Mas nós somos sim egoístas, tá? O que isso pode influenciar no estudo da música? Quando você entra no culto, né, começa os hinos, chama um hino e você sente que o andamento desse hino teria que ser dessa forma. Mas a organista dá a introdução num andamento completamente diferente. Ou então no ensaio, o irmão que está regendo começa esse hino num andamento diferente do que aquele que você imaginou na hora que chamou o hino. Se você trabalhou essa parte dessa verdade encoberta, o Senhor vai trabalhando em relação a esse egoísmo e diminuindo, você vai aceitar o andamento da organista, vai aceitar a regência. Agora, se não está trabalhado ainda, isso pode te frustrar. Tá? Eu já vi irmãos tirarem o instrumento da boca
né, o irmão tocava trompete nesse ensaio, ele tirou o instrumento da boca e simplesmente não tocou. Por quê? Ele não aceitou o andamento que estava proposto. Tá? É uma postura desumana? Não, é uma postura totalmente aceitável, totalmente humana. Mas é uma postura que, naquela ocasião, não cabia ele agir dessa forma. Se eu faço parte do corpo da orquestra, eu vou seguir o que é proposto para o conjunto. Tá? 4. Explique a diferença entre ouvir e escutar. Nós usamos o nosso ouvido para escutar, tá? Então, nós temos o nosso ouvido, que é o órgão que nós adquirimos toda a informação do mundo externo. Então, nós ouvimos. Mas, quando você para escutar, fazer uma escuta mesmo, ou passiva ou ativa, você está fazendo muito mais do que simplesmente ouvir. Você está ouvindo, prestando atenção, como se fosse... Sabe quando a vaca acaba de comer, que ela sente e fica ruminando, sabe? Assim, já viram isso? Fica com aquele mato, né? Com aquele alimento na boca e fica se alimentando, deliciando. Isso que é o escutar, tá? Ouvir é a parte do nosso aparelho de audição. O ouvido ouve, mas o escutar significa o quê? Sabe quando a pessoa chega e fala assim, você está passando na rua, paz Deus, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem, e vai embora. Você só ouviu a paz de Deus dele. Agora quando você fala, paz de Deus, irmão, tudo bem? Sim, tá tudo bem. Que bom, louvado seja Deus. Então você escutou. Qual que é a diferença? Ouvir faz parte do nosso aparelho fisiológico. O escutar faz parte da nossa mente absorver aquela informação, o meu emocional estar pronto para que eu ouça aquele que está na minha frente. Eu me interesse pelo que eu estou ouvindo. E o 5, qual é a diferença entre ver e olhar? É a mesma coisa. O ver é o órgão fisiológico, visão, é um dos meus sentidos. Eu vejo. Só que às vezes eu vejo e eu não olho. Mas às vezes eu olho. Então eu vejo aqui o hino 39, tem um si bemol, 3/4. Eu estou vendo e eu estou olhando, prestando atenção. Às vezes abre a introdução, um exemplo, já aconteceu comigo, já aconteceu isso, tenho certeza que com todas vocês, organistas, também já aconteceu. Você abre o hino para tocar, quando você está no meio da introdução, você vai lembrar de ver a armadura. Então você não olhou, você não prestou atenção, você não captou a mensagem com o seu órgão de visão, ok? Você deu uma olhada, mas você não olhou. Então qual que é a diferença? Eu vejo, né, todos aqueles que têm o órgão de visão ativos, né, eles veem, mas nem todos olham. Perceberam a diferença? 6. A postura do regente em nossa mente mostra o quê? Quando o irmão sobe para reger, a nossa mente, ela, independente de você querer ou não, ela tem o regente, o irmão encarregado que subiu para reger, ela tem ele como um chefe, como uma pessoa de comando, como uma pessoa que diz o quê? A partir de agora eu dou as ordens, tá? E uma das verdades encobertas também é que o ser humano não gosta de receber ordem, gosta de dar ordens, mas de receber não. Tá? Então, quando o irmão sobe para reger, automaticamente a sua mente, ela pensa que você está subordinado ao regente. É isso que acontece, tá? Isso acontece, queira você não, ou queira você sim, acontece, tá? 7. O ser humano está sempre fértil a aprender. Mas existem duas formas, a euforia e o entusiasmo.
Explique a diferença entre os dois formatos. Euforia significa eu ter tudo que precisa para eu aprender, mas de fora. Eu crio muletinhas. Entusiasmo significa Deus dentro de si, tá? Então, ó, euforia, fora. Entusiasmo, dentro. O aluno eufórico é aquele aluno que chega na primeira aula e fala assim, bom, eu vou aprender, não sei o que, porque é a primeira aula e porque eu quero mostrar quem eu sou, blá, blá, blá. O aluno entusiasmado é aquele aluno que às vezes ele nem fala muito, mas ele tem um entusiasmo dentro dele. Ele tem a crença, a fé, o foco dentro dele. Ele não desiste por qualquer coisa e independentemente do que acontece aqui fora, ele segue. O aluno eufórico é aquele aluno assim, um exemplo, tá? Começam 10 irmãozinhos a aprenderem violino no GEM. Alguns não querem violino, eles querem flauta, ou querem clarinete, ou querem trompete, alguma coisa. Aí eles vão pela euforia, né? Ah, vai todo mundo violino? Vai todo mundo. Mas aí, quem vai ficar no violino? Aquele que é entusiasmado para o violino. Aquele que é eufórico para o violino, qualquer dificuldade no violino ele desiste, tá? Então, o aluno entusiasmado nem sempre é aquele, vai dar tudo certo, não, tá? Isso é euforia. O entusiasmo, às vezes, é quietinho, mas é aquele aluno que não desiste, é aquele aluno que fica, haja o que houver, ele está lá, tá? 8. O que você pensa de você como professor de música? Essa pergunta é muito pessoal, tá? O que eu quero que vocês falem nessa pergunta é uma resposta para você. Porque é diferente quando você escreve sobre você. Nós temos uma certa dificuldade para escrever sobre nós. É mais fácil escrever do outro. Porque quando eu escrevo sobre mim, eu olho para mim. Então eu vejo as minhas certezas, incertezas, as minhas vaidades, os meus defeitos, eu vejo tudo. E ninguém quer ver isso não. A gente quer só ver o lado bom da coisa. Tá? 9. Durante o curso, quais mudanças você pôde observar em sua vida? Também é pessoal, tá? Mudanças que eu digo no sentido de pensar sobre alguma coisa, parar para analisar. Um exemplo, durante o culto, de repente você nunca prestou atenção no irmão que mexe no som. Aí chega um culto que você fala, olha, aquele irmão tá diferente hoje. Ah, mas Márcia, eu vou ver o irmão tá diferente por causa do curso? Vai, porque o curso, ele tá trabalhando na sua mente, no seu cérebro, no seu ouvido, no seu olhar, na sua forma de agir, de pensar. Então, a gente vai sim sentindo mudanças, tá? 10. Durante a implantação do Inário 5, quais foram as expectativas que você experimentou? Tá? Isso criou, assim, muita expectativa em todo mundo. Uns tiveram a expectativa de saber os hinos novos. Outros, a expectativa de saber como ia ficar os hinos que foram modificados. Outros não aceitaram a mudança e de primeiro plano. Outros ficaram super felizes porque ia mudar o inário. Cada um teve uma expectativa, experimentou. Então essa pergunta também é a resposta pessoal, tá bom? Bom, essa foi a nossa primeira aula com a resposta das 10 perguntas, tá? Então, logo em sequência, a aula 2, tá? Deus abençoe vocês.